você tem que ouvir tudo, e eu costumo dizer o seguinte: faz a curadoria do que faz bem para você. Existem milagres, mas não existe uma coisa que vai... Não tem pílula mágica para isso. É a sua dedicação diária, as suas escolhas diárias, as informações, as decisões. Se você está ouvindo um jornal que está falando de morte, de doença, de problema econômico, de não sei o quê, isso vai tender a você ficar com o coração fechado. A gente está feliz, a gente também sente paz, a gente se sente abundante, a gente se sente capaz, confiante. São todas essas emoções que estão juntas. Que é muito mais fácil você terceirizar todos os seus problemas para as outras pessoas, e na verdade isso é uma fuga, né? Então, quando você fica muito apegado ao material, aquela coisa do Senhor dos Anéis, sabe? Assim, uma coisa muito psicótica sobre o mundo material, você fica estagnado. Quando eu vou mudando meu foco, os meus pensamentos começam a ser mais positivos, eu gero uma conexão neural que me gera uma sensação mais gostosa, que é uma ocitocina que entra no meu corpo, e aí eu começo a vibrar isso. E aí a paridade vai acontecer. E aí coisas mais positivas vão chegar na tua vida. De vida é felicidade, é você ser feliz, é você ser completo em você mesmo. Não tem a ver com... Às vezes as pessoas confundem, né? Acham que é uma coisa de trabalho, mas não é. Quando a gente fala de felicidade, a gente tem que ter um olhar assim bem maduro sobre a vida mesmo, e não cair numa ilusão assim, tipo, tô na busca da felicidade que eu só vou ficar... Minha vida serão só coisas boas, nada de desafiador vai acontecer na minha vida, sabe? A verdadeira felicidade, ela só é conquistada através do seu espírito. E espírito no sentido prático, não é no sentido de... Então, pessoas que têm melhor relacionamento tendem a ter mais felicidade. Segundo ponto, pessoas que tiram tempo para si. A felicidade, ela anda junto com a simplicidade. Então, se a gente complica as coisas demais, a gente está num lugar de pensar demais, a gente acaba se distanciando dessa presença, da conexão com o nosso coração. Aí, muito bem, finalmente você chegou aqui, muito obrigado pelo seu play no nosso reencontro e mais um Agora é Você podcast. Você já sabe, o único podcast que só fala de você, tá bom? Tem sempre um convidado, uma convidada a mais, e no caso aqui está sendo você, muito obrigado, tá? E aí eu te pergunto, você é feliz ou você fica feliz? Você acha que a felicidade... ela é um privilégio ou ela é uma escolha? É legal esse tema, não é? Quem é que não quer ser feliz? Então, é sobre isso, gente. E quem vai responder aqui é o casal Paul Gombusal. O cara tem um nome hollywoodiano. E a Natália Oliveira. Ele atua há mais de 20 anos na área de liderança junto a multinacionais, é professor de Hatha Yoga, especializado em felicidade, acredite, pela Universidade de Berkeley University, que fica lá na Califórnia, né? E aqui junto com ele está ela que também é empreendedora criativa, que legal, né? Empreendimento criativo. E também é especializada em cozinha natural, ancestral, eu nunca tinha ouvido falar nisso, vamos aprender hoje, e terapias holísticas. Juntos eles ajudam as pessoas a se autodescobrirem, a se ressignificarem, a entenderem melhor o curso da própria missão. Então, bem-vindos aqui, o Paul
Bem-vindo, Paul. Bem-vinda, Natália. Tudo bem com vocês? Obrigado pela oportunidade. Prazer a gente poder ter uma troca aqui com vocês. Estamos animados para bater um papo. É uma honra poder contribuir para a vida útil de cada uma pessoa que vai ouvir e tornar esse conhecimento prático para cada vez mais a gente brilhar a nossa luz no mundo. Pô, legal, muito bom. Então vamos começar pelo começo, né? A felicidade, pergunto para vocês, ela é realmente um estado de espírito, como dizem? Sim. Ela é um estado de espírito, ela não é circunstancial e eu acho que isso resume bastante o que é a felicidade. Se você não constitui esse estado de experiência dentro de você, você não vai constituir isso fora de você. Ele tem que ser nutrido dentro do seu interior. Tá. Agora, assim, tem como uma pessoa, por exemplo, quem nos assiste ali, tem como uma pessoa saber se ela é feliz ou se ela está feliz? Se é uma sensação de momento, tem como uma pessoa saber isso? Para mim, eu gosto de entender o estado de felicidade como um estado da graça. É bem como se a gente imaginasse assim, aquela sensação de os passarinhos voando e você ali contemplando aquela natureza, bem integre com tudo aquilo que você está vendo. Então, como que a gente mantém esse estado? É a gente perceber que aquilo não está alinhado às circunstâncias. Então, desafios vão acontecer na vida de qualquer pessoa, em qualquer momento, tudo pode acontecer. A gente não tem controle sobre isso. Mas se você mantém esse estado da graça, mesmo diante dos desafios, isso vai passar. É como se você tivesse 2 compartimentos dentro de você. Você consegue separar. Isso aqui é o momento que eu tô vivendo e isso aqui é o que eu sustento todos os dias. Isso não se move. Isso também quer dizer que você vai ter raiva, você vai ficar triste, você vai ter inveja, você vai ter todas as emoções humanas. Mas isso que você conquistou, esse estado de graça, ele não muda, ele fica intacto. Que é como se fosse a sua essência mesmo, né? A gente acredita muito nisso. Que a essência de todo mundo, a sua essência, ela é divina, ela se mantém intacta. E o curso é cada vez mais a gente compreender isso, que o que eu sou, o que eu tenho dado pela fonte é intacto. Nunca vai mudar por causa de um desafio que eu estou vivendo, por uma circunstância que vai passar. E eu como acho a uva que que passa. Tem também, né, muito esse lugar do momentâneo, que aí está muito mais ligado a uma alegria, que é um momento, e a felicidade é um estado que você consegue constituir tendo mais tempo. Né? E aí eu costumo dizer o seguinte, né? Baby class número 1 do autoconhecimento. Sempre que você precisar tomar alguma decisão, é de dentro para fora. Então olha para dentro para você entender quem você é e aí é a partir daqui que você vai para fora. E normalmente, né, a gente tem uma tendência a olhar para fora e fazer com que o exterior ele comece a influenciar a gente. E aí é uma mudança, né, uma inversão de matriz. Né? Olha para dentro primeiro, porque aqui é onde você realmente se fortalece. É que parece que é difícil fazer isso, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro de informações que parece que a felicidade está fora. As próprias marcas de consumo colocam, né? Elas vendem como a felicidade fosse eu ter aquela coisa, eu possuir aquela marca, eu estar dentro daquele status, né? Viver aquela realidade, aí sim eu vou ser feliz. Então, parece que o que a gente está falando que é mais fácil, parece que ele é mais difícil. Mas não é mais fácil, porque é natural. Só que a gente está tão doutrinado, né? A gente foi domesticado nessa ideia de que a felicidade ela é uma coisa que eu preciso conquistar, eu preciso construir, né? Então já parece que é uma ideia de esforço, né? Nossa, eu vou ter que construir isso, meu Deus do céu, deve ser muito difícil. Tem até aquele meme, quem quer ser feliz? Quem quer trabalhar para isso? Aí já ninguém levanta a mão, porque parece que vai ser muito difícil. E existe, claro, um esforço, né, uma intencionalidade que, né, qualquer coisa que você queira ter na vida, você vai ter que ter uma energia ali, um foco. Mas é muito mais difícil, você gasta muito mais energia, eu acho isso, tentando não ser feliz, tentando viver essa felicidade artificial, né, que é o que a sociedade parece que está te propondo. Muito bom, porque olha aqui, você aí, presta atenção, porque eles adiantaram um assunto que eu ia perguntar. Felicidade é a partir de você mesmo, de dentro de você. Quer dizer, é possível a pessoa que nos assiste, né, ser feliz simplesmente a partir de si mesma. É isso que você acabou de colocar. Sem depender de pessoas, do mundo exterior e de respostas exteriores. A pessoa ser feliz a partir da sua resposta. Agora, como que a pessoa consegue isso? Porque as pessoas são condicionadas pela publicidade, pela sociedade, pela cultura, pelas redes sociais, a buscar a felicidade não só nas coisas, nos outros. Eu quero ser que nem ela, quero ter o cabelo... Cara, quero ser famoso que nem ela. Eu sei que a fama, gente,
é muito diferente de sucesso. A fama não quer dizer muita coisa. Você pegar... Tem prostitutas muito famosas, tem traficantes, bandidos muito famosos e heróis anônimos. Eu acho que é mais legal você ser um herói anônimo. E sucesso é você ser reconhecido pela capacidade no que você faz. Não tem nada a ver com fama, é uma coisa pelo segmento, né? Mas como é que a pessoa consegue escapar dessa malha feroz da mídia, da cultura, e entender que ela precisa ser feliz a partir de si? O que ela faz para isso? Eu acho que a gente tem que ser inteligente e pensar em criar um container para si mesmo, assim, uma estrutura para si mesmo que suporte essa felicidade, porque, como eu falei, né, todo mundo, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento na sua vida. Se você não tiver, se naquele momento que você tá numa situação mais desafiadora, você decide, não, agora eu vou ser feliz, ou, ai, putz, eu não deveria ficar assim, né, ou vi que não, eu deveria não estar tão ligado à circunstância, vai ficar mais difícil. Então você tem que se preparar antes, que é a construção da sua própria vida diária, né, não existe... Existem milagres, mas não existe uma coisa que vai... Não tem pílula mágica para isso. É a sua dedicação diária, as suas escolhas diárias, as informações, as decisões. Tudo que você vai fazendo com a sua vida o tempo inteiro vai fazendo com que você sustente isso dentro de você. E aí sim, quando você vai para o mundo, é como se a gente colocasse uma capa, vamos dizer, uma coisa assim. E aí, assim, agora eu tô pronto para ir para o mundo. Eu acho que a gente vem para o mundo muito filhotinho, assim, sabe? E aí a gente fica muito deslumbrado com as coisas, aí qualquer coisa vira, estão me dizendo que eu preciso fazer isso, então eu vou pra cá. Não, falam que é isso, então deixa eu ir pra lá. E aí eu acabo ficando muito refém dessas informações externas, porque eu não fiz a minha lição de casa de descobrir isso por mim mesmo, né? O que me nutre? Se ninguém tivesse me falando nada, e eu tivesse que descobrir por mim mesmo, quais seriam essas respostas, né? O que é importante para mim? Quais são esses valores que fazem sentido para minha vida? Essa lição de casa, eu acho que faz com que a gente vá para o mundo e tenha discernimento sobre o que o mundo está trazendo para a gente e consiga destrinchar se isso é para mim, se isso não é, se isso faz sentido, se isso não faz. E hoje a gente é muito bombardeado por informação, né? E convenhamos, né? Não são as informações mais elevadas que demonstram que todo mundo fazendo as coisas boas. Antes fosse, né, que uma característica de um programa como esse, falando de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, fosse realmente a maioria da mídia. Ainda não chegamos lá, chegaremos, tá? Porque é um movimento da raça humana que vamos realmente evoluir, estamos evoluindo para isso. Mas você tem que ouvir tudo. E eu costumo dizer o seguinte, faz a curadoria do que faz bem para você, né? Então, assim, a escolha é tua. Se você está ouvindo um jornal que está falando de morte, de doença, de problema econômico, de não sei o quê, isso vai tender a você ficar com o coração fechado, vai tender a você ficar com medo. E se você fica com isso, isso te faz bem? Se não te faz bem, por que você escolhe ouvir isso? Porque, é como a Nath falou, é um container de informações que você vai fazer. Então, assim, eu quero trazer as coisas que façam mais sentido e que me façam bem. E hoje, em dias de informação muito rápido, às vezes você está vendo uma notícia na televisão e caiu um prédio na Croácia. E você está vendo lá eles tirando as pessoas que estão morrendo no prédio da Croácia. Para e pergunta, o que isso está fazendo de bom para mim? Qual a sensação positiva que isso gera? Porque eu não tenho a possibilidade de ir lá e ajudar eles, e ao mesmo tempo isso não me traz uma informação positiva. E não pode se sentir culpado por se isolar. Não, claro que não. Exato. Então eu acho que assim, esse lugar de você olhar para dentro, de você cultivar isso, é um pacote que você vai criando de informações que você vai filtrando, e a partir deste lugar você começa a fechar alguns lugares que vão trazer você para ter uma sensação melhor. Porque existe um monte de gente boa fazendo um monte de coisa legal. É que isso não é tão divulgado, mas se você começa a buscar algumas coisas, você vai entender. Inclusive, eu costumo dizer que a gente não deve dar eco aos problemas, né? Perfeito. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, a gente está tomando um café, por que eu tenho que falar da mulher que se suicidou, lá no não sei o quê? Vou falar de coisa boa, porque assim, não vai ajudar nada a você e cada vez que você dá eco, cada vez que replica uma coisa que te incomodou, ela vai te incomodar de novo e você vai multiplicar para outras pessoas, para quê, né? E lamentavelmente, né, de alguma maneira parece que a gente é condicionado de maneira errada para isso. Agora, Paul e Natália, assim, tem como uma pessoa saber se
ela é feliz de verdade, ou se ela está num momento feliz, está falando, não, nossa, eu sou super feliz, cara. Entendeu? Como é que a pessoa faz essa autogestão, essa autocrítica de saber, não, eu não sou feliz, eu tive uma sensação momentânea de felicidade. Sim, eu sou feliz, foda-se o mundo. A felicidade é algo bem elevado, né? Se a gente pensar nas nossas emoções, numa escala de frequências e tudo mais, é um estado que a gente se sente grande, se a gente sente nosso coração aberto, a gente se sente boas pessoas. Então a felicidade, ela tá junto com outras sensações também, com outras emoções. A gente tá feliz, a gente também sente paz, a gente se sente abundante, a gente se sente capaz, confiante, são todas essas emoções que estão juntas. Então eu consigo já perceber que a alegria, ela é uma ponte para isso também, mas às vezes eu posso estar alegre e estar preocupado. Então já é um sintoma ali de eu perceber isso. Mas eu acho que a gente pode fazer uma conta, pensar na semana ou no meu dia, como que eu passo a minha semana e olhar como que eu passei a maior parte da minha semana. Eu passei em paz, eu passei me sentindo confiante na vida, em mim mesmo, positivo diante das coisas. Se a minha resposta for não, é porque eu não estou sustentando essa felicidade em mim. Eu estou tendo momentos de alegria, momentos de distração, momentos de fuga, às vezes, né, de escapismo, mas não é de fato uma felicidade. E aí a gente cai para um ponto que é muito importante, que é a autorresponsabilidade. Porque é muito mais fácil você terceirizar todos os seus problemas para as outras pessoas e, na verdade, isso é uma fuga, né? Meu relacionamento não está indo bem porque a minha esposa é assim. Putz, eu não estou conseguindo fechar grandes negócios porque o problema é econômico. Eu estou com um problema X por conta disso. E, na verdade, esse é o lugar onde você pega o teu poder e você transfere ele. Né? Então, quando você é autorresponsável, você fala o seguinte, tá, beleza, o que eu posso fazer agora para melhorar essa situação? Aí você retoma o poder para você. Então, falando assim de felicidade mesmo, né? Eu vou começar e aí fazer esse exercício de autoconhecimento e de autorresponsabilidade. Se eu for pegar a minha semana como um todo e pegar a média, né? Quanto disso, né, eu estou vibrando alegria, felicidade, bem-estar, positivismo, e quanto disso eu estou vibrando medo, culpa, falta, né? Fazer isso. E aí você vai olhar com você mesmo, e eu digo isso de experiência própria. Fiz isso quando comecei a ter todos esses estudos, e olhei para dentro e falei o seguinte, não vai ter jeito, cara, porque eu ficava 80%, 90% dos meus pensamentos negativos. Eu falei, cara, como que eu viro esse jogo, né? Como que eu faço isso? Porque quando você começa a estudar, né? Então vamos pegar, por exemplo, as leis universais, né? A primeira lei, ela diz que o todo é mental, o mentalismo. Então, a partir da tua mentalidade, você vai criando situações. Por exemplo, você tem um pensamento que gera uma emoção, que gera uma vibração. E aí você está vibrando. Somos um corpo energético, nós temos um corpo energético. E aí eu estou vibrando isso. E aí você manda a tua vibração e essa vibração vai achar uma paridade. E o interessante é que quando você acha essa paridade, você cria isso, e isso só valida o teu raciocínio. Então, por exemplo, você pensa negativo, você acha que a vida é muito difícil, que está tudo muito perigoso, o teu coração está fechado, né? Você gera um estresse aqui, né? Uma química no seu corpo, você emana isso vai vir para você. E é isso só validar o teu raciocínio de o mundo é perigoso, o mundo é difícil. A mesma coisa acontece pro outro lado. Então, se eu começo a monitorar os meus pensamentos, né, e começar a falar o seguinte, eu faço uma curadoria do que eu assisto, do que eu falo, as pessoas que falam comigo, e eu começo a monitorar os meus pensamentos. E aí o que acontece? Eu começo a mudar um pouco o meu foco. Quando eu vou mudando o meu foco, os meus pensamentos começam a ser mais positivos, eu gero uma conexão neural que me gera uma sensação mais gostosa, que é uma ocitocina, que entra no meu corpo, e aí eu começo a vibrar isso. E aí a paridade vai acontecer. E aí coisas mais positivas vão chegar na tua vida. Então, esse que é o grande lance que você vai fazer. Dá para você fazer isso? Claro que dá, todo mundo consegue. Aí existe uma diferença entre ser difícil, né, e ser trabalhoso. Então, assim, original de fábrica,
todos nós temos todas as ferramentas. Né? Então, assim, quando a gente tem a ferramenta, a gente sai do campo de ser difícil. Porque se eu chegasse para você e falar assim, Pardini, para eu ser feliz, cara, você vai precisar fazer o seguinte, você vai pegar um cano de cobre de 80 metros, você vai ter que colocar 8 graus negativos e vai ter que ter um balão lá que vai soltar para a estratosfera. Isso é muito difícil, você não tem as ferramentas. Mas quando você já tem as ferramentas, deixa de ser difícil e passa a ser trabalhoso. E aí, trazendo isso para o que eu falei, né? Monitoramento dos seus pensamentos. E aí você vai começar de novo, né? Vou falar da minha experiência. Eu olhava aquilo e falei, caramba, pô, 80%, 90% dos meus pensamentos são negativos. E aí eu ficava apurando a minha percepção e assim, tipo, tá, beleza, agora eu tô mudando. Vou parar esse pensamento. Tô pensando, né, negativo. E aí você vai parando, né? No primeiro dia, você continua com 80. No outro dia, 80. No outro dia, 80. Depois de uma semana, 75. Depois de um mês, talvez 70. Depois de 6 meses, você já está muito melhor. Então, o que é? Você tem as ferramentas, só que dá trabalho, porque é repetição, repetição e apuração. Então, quando você monta essa composição que a Nath trouxe, que é o container, né, você começa a fazer um shift do teu olhar, da percepção, e aí, assim, as coisas começam a mudar na tua vida. Entendi. Agora, olha, eu tenho tantas perguntas aqui, algumas me mandaram e eu quero ver se consigo fazer todas, porque o assunto de vocês é tão fascinante que eu, sinceramente, eu não vocês estão falando coisas tão maravilhosas, eu não tenho coragem de interromper, eu estou viajando aqui, mas ao mesmo tempo eu preciso agilizar um pouco por causa de, por exemplo, aqui, ó, atenção você aí, você quer uma fórmula para ser feliz? Será que tem? Então eu quero que um de vocês conte para o público aqui. A felicidade, ela tem pilares essenciais ou condições Tem. que vocês possam dizer? Quais são? Eu vou falar de um ponto de vista esotérico, ancestral. Acho que você pode completar com o ponto de vista da ciência moderna. Usa a ancestralidade com o moderno. Vamos fazer assim. esse combo. Existe uma geometria que se chama Árvore da Vida. A geometria, ela... Vamos pensar na árvore mesmo, né? Tem uma copa, tem o tronco, tem as raízes. Então, a geometria, ela ensina pra gente o padrão da criação. O que é a criação? É tudo que existe. Então, tudo que existe é derivado desse mesmo padrão, dessa árvore que tem uma copa, um tronco e raízes. Tudo que existe tem essa mesma composição, esses 3 reinos. Então, se a gente pensar na felicidade e aplicar isso nessa geometria sagrada, a gente vai perceber que ela tem uma copa, um tronco e as raízes. O que seria a copa? A conexão com o céu, com um todo, com o mais abstrato, com esse conhecimento mais profundo sobre a vida. Se você, então, não tem esse conhecimento, se você é muito... O contrário disso é você ser apegado ao mundo material. Então, quando você fica muito apegado ao material, aquela coisa do Senhor dos Anéis, sabe? My precious, assim, fica uma coisa muito psicótica sobre o mundo material, você fica estagnado, porque você não consegue abstrair que existem mais significados, né? E essa xícara aqui, ela existe mais... Às vezes você tá vendo só aqui, né? Você olha aqui, você só olha aqui. Mas, poxa, tem outra esfera aqui, tem outra aqui, tem isso aqui. Tem várias outras formas da gente ver quando a gente percebe que a gente está conectado com algo maior. Então, isso é um princípio que você precisa entender, que existem mais perspectivas do que só o mundo material. A segunda, que seria essa parte do meio, o tronco, que sustenta, é a sua identidade, é você mesmo. Então são seus valores, o que faz pulsar o seu coração, um propósito, é o que te dá um senso de ser, de que você é útil. A minha avó, acho que ela já tem mais de 80, nem sei direito a idade da minha avó, mas ela é super saudável porque ela se sente útil. Já vi histórias assim que se repetem, das pessoas trabalharem até tarde, mas com graça, assim, de querer servir a família, de ver sentido na vida porque estão em conexão com algo maior, se sentindo valiosos por estarem em conexão com seus próprios valores. Então é isso, a gente tem que entender o que pulsa dentro do nosso coração, né? Quem que a gente é de verdade. E aí as nossas raízes é esse container de hábitos, o que a gente faz todo dia, o que a gente repete, as nossas rotinas. Não adianta a gente querer ser feliz num dia, vou ser feliz lá no final de semana. Isso não vai sustentar, tem que ser algo que você repita, né? Que você tenha inserido nos seus hábitos. A felicidade, ela é construída
dentro da sua vida, ela não é construída em dias que são os extraordinários, né? O ordinário precisa ser o extraordinário, você precisa trazer essa qualidade, e assim você tem os 3 princípios de céu, um tronco e a terra. Ali as suas raízes estão bem fincadas nisso. E eu vejo assim, que quando a gente fala de felicidade, a gente tem que ter um olhar assim bem maduro sobre a vida mesmo, e não cair numa ilusão assim, tipo, tô na busca da felicidade que eu vou ficar... Minha vida serão só coisas boas, nada de desafiador vai acontecer na minha vida, sabe? Então eu acho que é muito nesse lugar de saber assim, faz parte da experiência humana, faz parte da vida, nós temos emoções, a gente tem variabilidades de emoções e a gente sabe que a gente vai passar por isso. Então a gente não deve fugir de picos e vales, que faz parte, todo mundo tem isso, mas assim, a partir do momento que você sabe que você vai passar por isso, porque faz parte desse movimento que a vida tem, só de você ter essa consciência, você já começa a diminuir, né, essa preocupação em não quero ter dor, né? A gente é muito avesso à mudança, avesso a ter esse tipo de situação, de problemas. Mas aí, só completando o que a Nath estava falando, da fórmula, né, da felicidade em si, e aí eu vou trazer um estudo científico, né? Eu fiz, já faz quase uma década, eu fiz um estudo sobre felicidade com formulário, mais de 1000 formulários, tabulamos tudo e a gente chegou, né, que as pessoas mais felizes tinham 3 características em comum, né? Então a primeira delas, tem bons relacionamentos. Né? Então imagina, se você tem um bom relacionamento durante a sua vida, que pode ser com a tua parceira, que pode ser com a tua família, que pode ser no teu emprego mesmo, né? Isso vai fazer com que você fique mais leve. E aí, você tendo uma gota positiva durante a sua vida inteira, você vai chegar no final da sua vida, você vai estar muito melhor. Então, pessoas que têm melhor relacionamento tendem a ter mais felicidade. Segundo ponto, pessoas que tiram tempo para si. Então, assim, e quando a gente fala tirar tempo para si, não é 30 dias de férias num ano. É você conseguir parar um pouquinho no teu dia, sabe? Tira um momento para você, e esse momento vai de cada um, né? As pessoas são diferentes, mas, que seja 30 minutos para você ler um livro, ver a tua série à noite. Existir para você. Porque a gente é condicionado, já citei isso aqui, a gente é condicionado desde pequeno para falar, pô, eu sou foda, hoje não quis nem hora extra, né? Entrei às 7 da manhã, saí 11 da noite, né? Preso, agora eu vou tomar meu banho. Eu perguntei para uma psicóloga, que é coordenadora de uma importante instituição de ensino, essa semana eu tive uma reunião lá, onde o meu filho estuda, e eu perguntei para ela, quantas horas por dia você vive para você? Ela é psicóloga, né? Sim. Ela falou, você está me fazendo uma boa pergunta. Eu falei, mas eu consigo. Eu falei, você consegue o quê? Ela falou, não, umas 3 horas eu tiro para mim. Eu falei, então, 8 horas você passa dormindo, 3 horas você tira, quer dizer, de cada 24 horas você vive 3. Porque o resto você está vivendo para os outros. E a gente acha legal, né, fazer isso. Não, porque arrumar um emprego, que eu vou não, e para você. Então essa é a nossa proposta aqui. Sabe? O Agora é Você podcast, assim, para tudo. Agora é você. Então tá bem a ver isso. Agora atenção aí. Nossa maravilhosa companhia que está ali. Então eu pergunto para vocês, conta para ela, propósito de vida é diferente de felicidade ou é possível ter como propósito de vida a felicidade? O propósito de vida é felicidade, é você ser feliz, é você ser completo em você mesmo. Não tem a ver com... Às vezes as pessoas confundem, né? Acham que é uma coisa de trabalho, mas não é. É outra coisa. É o que você faz por você se sentir íntegro, inteiro. Então, usando esse exemplo que você trouxe, 3 horas você ser só com você seria pouco. Porque você tem que passar as 24 horas em conexão com você mesmo, sendo fiel a você mesmo. Você vai estar sendo feliz e esse é o propósito de cada um. Você não veio pagar boletos aqui, você veio experimentar a melhor experiência que é ser você. E aí, né? Essa é ótima, assim, porque quando a gente fala de propósito de vida, né, podem ter várias avaliações e interpretações de propósito de vida. Então, assim, trazer um pouquinho da nossa, né? Então, vamos imaginar, né, hoje existem mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo, certo? Então, desses 8 bilhões de pessoas, não existe ninguém igual. Aí você pode falar assim, não, tá bom, eu tenho um irmão gêmeo que é a minha cara, né? Tipo, legal, mas ele não vive a mesma coisa. O olhar da vida é diferente. Ou seja, cada um de nós
tem uma experiência diferente e única, certo? E quem cria tudo isso? Quem cria todos esses seres humanos? Né? Eu vou falar Deus, não de um ponto de vista religioso, mas de um ponto de vista de espiritualidade. Uma inteligência suprema. É só uma semântica, tá? Pode ser Deus, criador de tudo que há, Jeová, qualquer coisa que seja. Então, essa energia superior, cósmica, criou o ser humano com todo mundo que já passou por aqui, com os que estão aqui e os que vão vir, totalmente únicos. Né? Pessoas são diferentes. Ótimo. E aí o ser humaninho veio e falou o seguinte: putz, não é bem assim, cara. Né? Por quê? Porque para você ser bonito, você tem que ter 1,80 m, você tem que ser loiro, de olho azul, né? Aí fala assim, para você ser bem sucedido, você tem que ser da profissão XYZ. Para você ser educado, você tem que ter um tom de voz e tal. E aí a gente pegou a unicidade que foi criada pelo cosmos, e a gente como ser humano falou assim, não, a gente tem que colocar todo mundo numa caixinha. Criou regras, né? E aí o que acontece? Você está pegando uma bolinha e enfiando no quadrado. E aí o que acontece? A situação que a gente vive hoje em dia, pessoas fazendo o que não querem, né? As coisas não se encaixam. Não se encaixam, e aí tá todo mundo doente, síndrome do pânico, estresse, não sei o quê. Então, onde que eu quero chegar com isso? Como as pessoas são únicas e individuais, né? O porquê que a gente vem para ter uma experiência aqui? A gente veio ter uma experiência para que a gente consiga expandir e demonstrar quem nós somos. Né? Então é isso que a Nath traz, né? Que ela fala assim, viver a tua melhor experiência sendo quem você é. Tá. Entendendo quem você é e colocando isso para fora. A gente deveria jogar fora todas as outras metas e focar na minha única meta, deve ser a minha felicidade. Isso seria espiritual, isso seria o propósito. E se todo mundo fizesse isso, a gente viveria num planeta muito melhor. Muito bom. Pessoas felizes não fariam guerra. Vou aproveitar, Natália, você tocou num assunto importante. Eu pergunto para vocês, relação entre felicidade e espiritualidade. Eu acho que, no meu ponto de vista, uma coisa não anda sem a outra. Mas, por favor, os convidados entrevistados são vocês. Felicidade e espiritualidade, elas estão intrínsecas, porque sem você estar em contato com o seu próprio espírito, você não consegue ser feliz. Senão você está naquela falsa felicidade, é uma ideia de felicidade, você está confuso só, você está vivendo algumas emoções boas no momento e você está chamando aquilo de felicidade, mas a verdadeira felicidade, ela só é conquistada através do seu espírito. E espírito no sentido prático, não é no sentido de rezo, é no sentido de você se sentir conectado mesmo com todas as coisas. Eu acho que é uma boa palavra, é presença. Você tá em presença quando você tá com a sua família e você consegue olhar aquelas pessoas no olho e você sente conexão com aquelas pessoas e assim, cara, que bom que essas pessoas estão aqui comigo, que eu posso desfrutar disso. E você tá comendo sanduíche, assim, cara, que gostoso esse sanduíche. Ou você tá na praia e você olha o mar e, poxa, que bênção que eu tô aqui. Ou você tá no trânsito, pô, eu tô aqui no meu carro, que legal, tem um carro aqui que tá me levando de um lugar pro outro. Qualquer coisa, qualquer situação cotidiana que você possa estar presente, você tá no espírito. Então, isso vai te trazer uma conexão com a sua felicidade. Porque, novamente, como a gente tá trazendo, né? Ela não é circunstancial, ela não depende do que o mundo tá te dando naquele momento. Ela depende do que você tá se dando. É nesse estado de conexão com você mesmo, consciente, né? Você se mantém consciente na vida. E isso também traz um olhar para todas as coisas. Você pode olhar de qualquer jeito, né? Como eu falei aqui a xícara, você pode olhar só aqui, você pode olhar aqui. Você escolhe a forma como você olha. E a forma como você olha é muito bom, porque isso traz pra gente poder, como o Paul trouxe. Então eu tô no poder de como eu olho todas as coisas. E você pode usar esse poder pro bem ou pro mal. Então eu posso olhar e olhar aquela coisa, né? Ou, pô, a xícara tá meio vazia. Ou, nossa, minha xícara tá quase cheia, que bom. Isso depende. Então, são princípios muito práticos, mas eles parecem só difíceis porque a gente está mal acostumado. Mas o bom do seu programa é isso, a gente poder discutir sobre essas coisas e alimentar o que é positivo na nossa vida e ver que, pô, é verdade, né? Eu não estou viajando aqui. Existe um jeito de viver que é melhor do que isso que estão me falando aí. Tá. Eu pergunto para vocês assim, como é que a gente distingue uma pessoa que se acha espiritualizada da pessoa que é realmente espiritualizado? Pergunto para vocês se tem como distinguir isso, tá? Ou se quem está nos assistindo aqui pode se submeter a um teste. Será que eu sou espiritualizado? Ou será que eu estou, eu estou
vibrando aqui num momento isolado. Está sendo um privilégio, uma oportunidade. Para mim é amor. É piegas, né, gente? Mas Não, é verdade. não é piegas. É verdade. É amor para mim. Espiritual é amor. Assim, eu tô amando. Eu tô me amando. Eu estou amando o meu próximo. Eu tô amando o mundo. Se eu tô amando, eu estou sendo espiritual, independente de religião, o que eu faço. Mas é o amor. Isso é o estado de espírito da gente. A própria espiritualizado quer dizer vem também, tem uma brincadeira de palavras ali da energia da palavra, que é estar no estado de espírito, que é estar entusiasmado também. Por isso que a felicidade ela tem a ver com o espírito. Tem tudo a origem da palavra, ela está nesse mesmo lugar. E vamos lembrar que a espiritualidade independe da tua religião ou de você não ter uma religião, né? Porque, por exemplo, você amar alguém não é porque a pessoa é ateu ou ateia que não... não, mas ela não vai amar. Não, ela ama. Então, assim, para mim, como você falou, é uma prova incondicional de que a espiritualidade, ela se define no amor, também acho, ao mundo, a si mesmo, ao que você acredita, ao que você tem por agradecer. E isso independe da religião. Com certeza. Porque você pode ser grato à vida e pode ser ateu. Então, assim, até tribos fazem os seus cultos. Então, as coisas independem mesmo, realmente. Agora, assim... uma pessoa que ela não consegue ser feliz, isso daí é muito recorrente, né? A pessoa fala, cara, no meu caso não tem jeito, cara, eu nasci pra mifo, a minha ponte, sabe, a minha ponte tá quebrada e eu vou ter que, ali do outro lado tem comida, luz, energia, mas eu vou ter que ficar aqui na porra da pedra fazendo fogueira, tomando chuva, porque a minha vida é assim. O que vocês têm a dizer pra essa pessoa? Ninguém nasce, na minha opinião, para esse tipo de coisa. Mas tem gente que põe na cabeça. Nós estamos falando de felicidade aqui, tem gente que põe na cabeça. Não, cara, eu já me conformei. Entendeu? Como é que é? Eu não vou passar para o outro lado da ponte. O que vocês têm a dizer para essa pessoa? Assim, ó, tem uma frase que para mim ela é muito verdadeira e, de novo, né? A gente trabalha muito com leis universais que são leis práticas, né? Então, assim, independente de eu ser bonzinho, de eu estar fazendo uma coisa legal ou não, a lei, ela atua, né? Então, por exemplo, tem a lei da gravidade. Se eu for bonzinho, eu vou soltar esse copo, ele vai descer. Se eu tiver de bom humor ou mau humor, vai descer isso. Por quê? Porque a lei é reta. A lei é reta, né? E as leis universais são as mesmas. Então, Sim. Por exemplo, o mentalismo. Né? O mentalismo todo é mental. Agora, ouve isso, porque isso é muito importante, tá? A tua vida, ela não é determinada pelo que você deseja. A tua vida, ela é determinada pelo que você vibra. Tá? Então, assim, a vida não é determinada pelo que você deseja, pelo que você vibra. Então, por exemplo, se você perguntar para 10 pessoas se elas querem ser felizes, 10 pessoas vão dizer que sim. E se você perguntar para 10 pessoas se você está feliz, provavelmente 2 vão dizer que sim. E aí por quê? Né, que existe essa diferença? Porque não é o que eu quero, é o que eu vibro. Mas o que eu faço, cara? Eu tô aqui no maior perrengue, maior situação difícil, não tô vivendo, tô desempregado, ou não tô satisfeito com o meu emprego, com o meu relacionamento, eu preciso ficar feliz? Né? Você precisa, né? Em algum momento da sua vida, você teve um momento de alegria e de felicidade. E aí, se você fechar o teu olho e pensar em algum momento de felicidade, o que você vai fazer? Você vai sentir, você pode fazer agora, fecha o teu olho e pensa num momento feliz. Vem uma sensação boa. Não vem aquela sensação boa que a gente não sabe nomear? Às vezes até emocionante, Exatamente. Dependendo do que você E o que é isso? É um pensamento, né, que você te gera uma lembrança, que te gera uma emoção, e essa emoção te joga uma química, e essa sensação boa é a química que solta no teu corpo. E quando você começa a trazer essa tua química, você está subindo a tua vibração, certo? Então o que você faz? Você tem como monitorar, você já viveu a felicidade, e você tem que começar a relembrar constantemente desta sensação que você tem. E a partir do momento que você... E aí, de novo, não é trabalhoso, né? Não é difícil, é trabalhoso, porque você tem que monitorar. Mesmo tendo o teu externo te desafiando, se firma dentro de você, trabalha as suas emoções, que só você consegue trabalhar as suas emoções, e a partir do momento que você começa a trazer o teu foco
na sua emoção positiva e começar a observar o lado positivo das coisas e ser grato, você começa a fazer o pacote do container que você começa a elevar a tua vibração. E aí a tua vibração vai gerar uma mudança. E exatamente o que acontece, né, que você fez na tua pergunta, se tem aquela pessoa que está falando, cara, eu nasci aqui para ser triste, ou eu nasci que a vida é muito difícil, eu sempre carrego e sempre vai ser difícil. Sempre fala aquilo sempre tá tudo errado para mim. Sempre tá tudo errado para mim, assim não dá. E o que é isso? Né? É a lei atuando e simplesmente sendo reta. Então, se eu acho que a vida é difícil, eu clamo que a vida é difícil, e eu falo isso, eu não falo com um sorriso na cara, eu falo com um coração fechado, eu estou criando uma vibração de que a vida é difícil, e isso vai validar a minha fala, porque está acontecendo. Então, sim, quem reclama da vida, quem continua reclamando da vida, circunstancialmente e levando, né, a culpa da vida difícil para fora, vai ser difícil sair desse lugar. Tá. Agora, as pessoas que têm tudo, vamos pensar o contrário agora. Ótimo. Eu conheço várias. O meio artístico é um case disso. Inesgotável. Pessoas que têm tudo, sabe, mas elas nunca estão felizes. Não estão satisfeitos. É muito comum, por exemplo, às vezes passa uma cena, você vê um cara lá na favela, na comunidade, pô, eles estão felizes, eles estão sentados não é uma mesa, é um caixote com uma tábua em cima, tomando cerveja, fazendo pagode e comendo espetinho, sei lá de que origem, mas elas estão felizes. Aquelas pessoas, elas têm que sair dali e pedir o dia que elas não estiverem trabalhando no pouco que elas conseguem arrecadar, elas não sabem como elas vão viver, mas elas são legais quando elas estão entre elas. E tem pessoas que têm tudo, têm acesso a tudo, têm todas as facilidades, mas essas pessoas não conseguem se enxergar felizes, se sentir felizes. O que vocês que acham que determina essa diferença das duas coisas? Se a gente pensar nesse exemplo das pessoas sentadas num caixote comendo um espetinho de origem duvidosa, por que elas conseguem estar felizes? É a presença que elas estão tendo naquele momento, né? Talvez elas não estejam preocupadas com o dia de amanhã, estão ali no pão nosso de cada dia nos dai hoje, e aquilo ali é o suficiente. A felicidade, ela anda junto com a simplicidade. Então, se a gente complica as coisas demais, a gente está num lugar de pensar demais, a gente acaba se distanciando dessa presença, da conexão com o nosso coração, com a nossa identidade, e problematizando as coisas que realmente são simples porque você não está nesse estado de presença. Então, toda riqueza material, ela perde o significado de poder te trazer mais bênçãos na sua vida, porque aquilo passa a ser vazio. Você não consegue olhar aquilo e estar em contato, poxa, que bom que eu tenho todas essas coisas na minha vida. Você está olhando sempre para a parte que não está preenchida. Você está buscando alguma coisa que ainda não tem em você. E aí, às vezes, as pessoas que estão ali naquele caixote, elas estão olhando exatamente porque já está disponível na vida delas. Sim. E elas deixam para se preocupar qualquer outra hora depois. Elas estão vivendo o momento. Né? Tipo, a tua felicidade, ela não está baseada no que está em volta de você. Exato. Né? Então, assim, você pode ser bem-sucedido, você pode ter todas as partes materiais e aquilo não fazer sentido para você, né? E você chegar em casa e você tá triste porque você não tem absolutamente com quem compartilhar as coisas. É um sentimento interior, né? Que é isso. Então, quando você olha muito para fora, e é bem comum, assim, tem muita gente que já faz isso, tipo, eu abro mão de um monte de coisa, né, para simplesmente chegar no meu objetivo lá final, e eu vou sofrer no caminho mesmo, né, e vou chegar lá e eu conquistei tudo e chegar, mas é isso, né, tipo, é isso, mas eu ainda sinto que tem um vazio, né, por quê? Porque você está se apoiando no externo, e quando você se apoia no externo, até você consegue ter, né, alguns glimpses, alguns momentos de felicidade, mas isso não é sustentável, porque eu crio uma identidade ligada às minhas conquistas, né, físicas. Então, assim, tipo, eu sou o cara que tenho o carro X, eu sou o cara que viaja 3 vezes por ano, eu sou o cara que mora nesse lugar, nesse bairro. E aí pode acontecer alguma coisa na tua vida, né, que você deixa de ter alguma dessas coisas, e se a tua identidade está ligada ao teu material, você vai sentir que você está perdendo a sua identidade e você não vai ficar satisfeito. E isso não quer dizer que a gente está falando que a gente não deve ter, né? Não é nada contra o materialismo, é simplesmente
você não se identificar com aquilo. É super legal a gente estar aqui na terceira dimensão, que é a dimensão física, e nesse lugar, né, é muito bom ter as coisas. Mas eu tenho que, né, distanciar um pouquinho. É legal ter isso, mas isso não me representa. Eu não sou o que eu tenho. E aí quando eu olho para dentro, eu falo o seguinte, tá, eu entendo quem eu sou, né? Eu tenho algo aqui dentro de mim, né, que está conectado a algo maior, que é essa ordem espiritual, que traz a ordem para tudo que está em volta de nós, né, que os planetas não se colidem, né, a ordem acontece, os nossos órgãos eles estão funcionando perfeitamente, então o que está dentro de você está fora, existe uma relação entre isso. Então quando você começa a se conectar, né, com isso, que tem algo dentro de você que faz parte do todo, e isso é uma essência sua, e é isso que você é, independente de você ter um carro A ou um carro B, independente do bairro ou do país que você vive, tipo, isso vai acontecer, né? Como você trouxe. O cara que é milionário, né, ele tem isso dentro dele. O cara que está lá no caixote, ele tem isso dentro dele. Então, onde que a gente se fortalece? Dentro da gente. Dentro da gente. E é essa inteligência, né, que todos nós temos que está ligado a algo maior. A medicina Ayurveda indiana, que é a medicina mais antiga do mundo, ela prega que... Você falou uma coisa interessante agora, né? Porque tem relação com o que eles pregam. Eles pregam que o coração é a casa da alma. A alma, a alma mesmo, a sua conexão com a entidade cósmica, ou superior, ou com Deus, ou com o universo, ela parte do coração. A mente administra, né? Então você vê que quando a gente associa muito o coração aos sentimentos, né? E quando os seus sentimentos não estão bem, nada está bem. Se pudesse entrar numa tela de Van Gogh, você ia ver tudo em preto e branco, entendeu? Então, assim, eu acho assim que a vida não é tão complicada, nós somos. Nós somos educados para não facilitar as coisas. Eu não sei de onde vem isso, mas é assim. Agora, o que vocês dizem de pessoas que elas não são felizes? Porque há uma... presta muita atenção nisso. Eu quero saber o seguinte. Você está curtindo aí o nosso papo? Pô, acho que não tem como não estar curtindo. Mas eu queria que você assinasse a sua lista de presença. Dá o seu like aí, por favor. Comenta, compartilha, pergunta o que você quiser. Mas, sobretudo, dá o seu like, seu joinha. Beleza? Dá sua curtida. Porque quanto mais você participar, para mais pessoas esse conteúdo maravilhoso vai chegar. Mais vai valer a pena nós três e vocês estarmos juntos aqui nesse momento. Tá bom? Vamos dividir isso aí e vamos multiplicar. Então é o seguinte aqui. Eu quero, por falar em dividir e multiplicar, eu quero dividir com vocês o que eu faço quando eu estou numa reunião com amigos ou num evento que eu posso fazer. Adoro um petisco legal, mas saudável. Tá? Então eu quero falar para vocês, agradecer o Itamar da Golden Prime, que é uma das pessoas que propicia esse encontro com a gente aqui, com vocês, que ele faz isso daí, ele desenvolveu essa linha de nuts extremamente saudáveis. São amendoins, né? Amendoim japonês, amendoim confeitado, amendoim doce, salgado. Tem também a linha de nuts, então tem amêndoa, tem castanha de cajá, castanha do Pará, castanha de caju, né? Tem os desidratados, como a banana chips, tem tâmara, enfim. O detalhe é o seguinte, não tem contato manual, é torrado eletronicamente e não tem colesterol, tá legal? Então, eu quero recomendar, se for pegar um belisco aí, tem que ser a Golden Prime. Você vai lá no Instagram, @Golden Prime Oficial, ou manda um zap pra lá, pode falar com a Joyce que você viu aqui, tá bom? É 11 916 781 201 Golden Prime. Beijo no coração, Itamar. Eu prossigo aqui, os meus amigos, o Paul Gombos e a Natália Oliveira. É Paul and Nati, né? Tá uma dupla isso aí, né? E é o seguinte, estou conversando com eles sobre a felicidade, gente. Felicidade é uma coisa assim, seja feliz, você pode, você merece. Então, esse é o nosso papo aqui. E eu queria perguntar para vocês agora sobre pessoas que não são felizes, porque confundem essa ideia, esse conceito. Cara, eu não posso pensar em eu ser feliz só por mim, para mim. Pô, será que eu estou sendo egoísta? Né? Tem pessoa que fala assim, não, eu tenho obrigação de não ser totalmente feliz, porque se eu for feliz, se eu puser 100% para mim, vai faltar 10 para o outro, 30 para o outro. Pô, como é que eu vou ser feliz assim? Quero que vocês falem sobre isso daí.
Esse é o primeiro mandamento. É um conceito totalmente errado, mas que muita gente não enxerga. É o primeiro mandamento, amar a ti mesmo, para poder amar as outras pessoas. Você não consegue encher o potinho de ninguém se o seu potinho estiver vazio, senão você vai doar alguma coisa e você vai ficar carente. A ideia de escassez, ela é tão... Dentro da nossa sociedade, ela tá tão intrínseca que a gente acha que tudo que a gente for fazer vai faltar. Mas se a gente parar para olhar como as coisas são de fato, é tudo muito abundante, né? A natureza é completamente abundante, a vida humana é completamente abundante. É que é uma ideia errada que a gente tem, que os recursos, eles são finitos, mas eles não são. E principalmente aquilo que a gente tem dentro da gente não é finito. Então, quanto mais amor eu tenho dentro de mim, mais eu posso doar para o mundo. E quanto mais amor eu quero colocar para fora e menos para mim, menos eu vou ter para dar, porque eu vou secar. É a ideia de uma planta. Se eu não colocar água na planta, a planta vai ficar seca. Ela não vai conseguir nem dar frutos, porque ela vai morrer antes do caminho dela, do circuito todo ficar completo. Então eu preciso primeiro me regar, me amar muito, muito, se ame muito, pra gente poder pôr mais amor no mundo. Senão não tem como a gente fazer isso de forma efetiva. A gente fica num lugar de... até um pouco soberbo, de achar que a gente pode ir lá e fazer alguma coisa para outra pessoa que eu não estou fazendo por mim mesmo. É o conceito da sabedoria da aeromoça, que eu costumo dizer, né? Que quando você está no avião, ela fala assim, se despressurizar a cabine, vão cair, né, as máscaras, faça primeiro você, depois você faz no outro. Então, assim, vamos imaginar assim, a gente mesmo, né? Você com a tua família, né? Então, às vezes a gente cai nesse lugar assim, cara, tipo, eu me sacrifico tanto pela minha família, né? Mas se você for parar para pensar, se você se cuida, né? Primeiro assim, para você cuidar de alguém, você tem que estar bem. E aí o que você faz? Você cuida de ti e aí você transborda o próximo. Quando você não consegue fazer isso, você tem a falsa ilusão, né? Que é o que você falou assim, estou trabalhando 17 horas, estou trabalhando 11 horas, pô, estou trabalhando bem. Não, você provavelmente não está tendo performance. Né? Então assim, mesma coisa, se eu não estou bem, eu vou tentar ajudar alguém, a minha possibilidade de ajudar ao próximo, se eu não estou inteiro, se eu não estou completo, é muito menor. Agora, se eu estou bem, eu estou equilibrado, definitivamente o meu transbordo, o da outra pessoa, vai ser muito superior. E isso não necessariamente quer dizer que eu sou egoísta. Né? Quer dizer o seguinte, eu preciso estar, né, num momento bem para cuidar melhor das pessoas. Então assim, a gente fica nesse lugar de, se eu estiver muito bem, vai faltar, né? Como a Nath falou, abundância, né? São sentimentos não são restritos, né? Então assim, se eu me sinto bem, não quer dizer que vai faltar para o fulaninho, pelo contrário, se eu me sinto bem, eu chego aqui, eu dou um sorriso, eu te dou um abraço, eu falo com amor com você, muito provavelmente eu vou contagiar positivamente você. É o conceito seguinte, ninguém pode dividir o que não tem, né? É. Você não pode matar a sede se não tem água, não pode oferecer luz se você viver na sombra e assim por diante, né? Então, acho que há uma confusão nisso muito grande, não vamos polemizar, mas eu acho que é diretamente culpa das religiões isso. Com todo respeito a todas as religiões, mas eu acho assim, essa coisa de imputar, dar ao próximo antes de si mesmo, então, eu acho que não é por aí. Porque você tem que ter para doar e eu acho assim, conhecimento, né, o que você é que nem informação, na verdade você não divide o conhecimento com o próximo, você multiplica. Né, o que é o grande problema hoje, às vezes a pessoa está numa empresa, está num círculo de relacionamento e fala, pô, mifo para chegar até aqui, aprender, agora eu vou... Não, mas eu acho que todo mundo aprende com todo mundo. O adulto que cuida das crianças, ele aprende com as crianças aprendem com o adulto. Para tudo na vida existe esse aspecto do ensinamento. É por isso que para tudo na vida a gente tem que ter a gratidão. Que se você não cair, você não aprende a levantar, velho. Se você não se machucar, você não aprende nem a se curar, nem a se prevenir. Pô, como é que seria a vida? Seria uma bosta se você viesse aqui e ficasse que nem um eletrocardiograma parado, sabe? Porque a vida é que nem um eletrocardiograma. Se você não tem altos e baixos, velho, adeus, foi, acabou, ou você nem veio, fica instável, não há vida, né? Eu acho que as coisas elas se completam, elas se compensam. Eu acho que até uma questão, vocês falaram muito aqui, vocês não usaram a expressão, mas muito disso simplesmente física quântica. É o quântico, né? É o todo. E aí eu pergunto para você, já que falamos nisso,
ciência, assim, tem algum estudo da ciência? A ciência define de alguma forma o que é a felicidade? Do ponto de vista científico, existe isso? Claro que existe, mas nós estamos aqui falando sobre física e tal, assim. Nós estamos falando assim, cientificamente, vocês acham que tem alguma coisa que fala, isso comprova o que é a felicidade, ou isso comprova que a pessoa precisa ser feliz, não evolui? Tem alguma observação nisso? Se você tivesse que explicar cientificamente para o teu filho, para a tua filha, senão ele não fosse entender, como é que vocês fariam isso? Acho que a ciência olha de um ponto de vista bem prático, né? A ciência moderna, ela olha índices, estudos, evidências práticas de como que isso se traduz. Então, tem um estudo das zonas azuis, vou trazer aqui rapidamente, que é um estudo que fizeram em algumas áreas do planeta que perceberam que tinham pessoas centenárias em grande número naquelas regiões. Foram fazer uma investigação e descobriram que tinham princípios ali em comum que faziam com que as pessoas vivessem mais tempo, que também faz coerência com o estudo do Paul da ciência da felicidade. E dentro desses estudos, o que eles levam em consideração é a saúde, porque se a pessoa tá vivendo mais tempo, ela tá vivendo bem, é porque ela tá sendo saudável. Mas o que corrobora para essa saúde? São esses hormônios que a gente tem dentro da gente que disparam essa sensação de felicidade, a dopamina, a serotonina e a endorfina. Os três juntos, quando mais você tem isso quer dizer que seus níveis de cortisol, seus níveis de estresse, eles estão balanceados. Você está tendo mais inserções na sua saúde positiva do que os malefícios. Isso vai fazer com que você viva melhor. O seu funcionamento celular, os seus pensamentos, tudo, a tua respiração, tudo vai funcionar para você viver melhor. Então, do ponto de vista exclusivamente assim, olhando para nossa biologia, até se a gente pensar assim, que a criação tá dentro realmente da gente, vai perceber que, cara, a gente tem tudo pra gente ser feliz. Até os próprios hormônios já estão funcionando para isso. Mas é porque a gente tá inserido, a gente tá vivendo um outro ponto que é olhar para os hormônios do estresse, das doenças crônicas e tudo mais, porque a gente desregula o que já pode funcionar. Eu queria fazer um adendo com o que você trouxe da questão dessas nuances que a gente tem, como se a gente fosse um eletrocardiograma, né? Eu gostei desse ponto que você trouxe. Porque eu gosto de pensar que a vida ela é como se fosse um parque de diversões. E a gente tem que estar aberto para viver a vida como se fosse um parque de diversões. Porque quando a gente não está aberto e a gente quer viver essa vida mais flat, né, ali já como se a gente estivesse realmente morrendo, porque a gente quer se proteger da vida, a gente não vive. A gente está morto. Sim. A gente está morto, porque a vida, a felicidade, ela tá junto com a vida, com essa expansão, com essa luz, com essa vontade de ir lá e desbravar a vida e conhecer e ter esse olhar de criança, de cara, que legal fazer essa coisa nova pela primeira vez, vou poder desfrutar de alguma coisa que eu nunca fiz, olha que legal que eu tenho isso aqui, então eu tô vivo, né? Eu tô desfrutando da vida todo o tempo. Isso vai liberar hormônios positivos em mim, que esses hormônios da felicidade, esse trio da felicidade, vai fazer com que eu tenha mais saúde, vai fazer com que eu tenha mais disposição. Essa disposição vai fazer com que eu viva mais, viva melhor. Então é uma corrente que a gente vai puxando de acordo com como a gente vai se colocando. Muito bom, achei maravilhoso. Vou fazer uma pequena pausa aqui, presta atenção. Eu vou dar dicas deles agora para vocês e não sai daí porque tem 3 coisas que você com certeza perguntaria para eles antes de ir embora. O nosso tempo já está se esvaindo, mas é o seguinte aqui, quero saber se vocês, assim, essa cultura da felicidade, esse estudo todo, como é que, por exemplo, vocês prestam esse serviço? Vocês fazem atendimento online? Se a pessoa quiser conversar a respeito disso, a pessoa não se sente feliz, não é uma consulta psicológica, mas com toda essa orientação que vocês deram, alguém que está aqui nos assistindo quer tirar uma dúvida sobre felicidade, vocês atendem pelo... Sim, a gente tem um sistema e dentro desse sistema você vai entender em que momento que você está. É o sistema da nova consciência. A gente compreende que a gente vive um mundo muito velho, um mundo que coloca a gente num materialismo, numa individualidade, em doenças. E para a gente sair desse lugar, a gente ir para um lugar novo, a gente precisa modelar a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente, a forma como a gente vive a nossa vida. Ou seja, é uma expansão da consciência. Total. Uma expansão da consciência para que você possa viver uma forma diferente de viver. Porque senão você ainda está querendo colocar
soluções paliativas, sabe? Você está se enganando. Então você precisa realmente, se você está comprometido em ser feliz, você tem que rebobinar tudo, zerar, fazer um reset da sua vida e começar de novo, para você ter essa mentalidade, essas sensações de forma duradoura, para que você não fique refém de nenhuma circunstância, mas que você tenha controle da sua própria vida. E o que a gente preza muito, né, a gente fala trazer céu para a terra, né? Que é você fazer o teu estudo, mas a gente trazer para as pessoas que estão com a gente formas práticas de você conseguir aplicar essas teorias para realmente, porque senão desculpa, quando você não aplica a teoria, né, então a gente tem uma tendência assim, você lê um livro, você entende, aí você tem uma sensação muito, muito boa, né? E aí, ótimo, eu fiquei aqui, tá legal, só que aí sim, você tem que trazer isso pro dia a dia. Ou seja, tem que haver uma transformação. E é num movimento, e movimento é amor, e é no movimento que você encontra os seus desafios, mas é no movimento que você vai expandir a tua consciência. Tá. Que você vai sair do lugar que normalmente você tá. Do lugar comum. Do lugar comum, e você vai começar a fazer esse lugar de, tipo, agora eu estou fazendo diferente, e fazendo diferente eu vou achar resultados diferentes. Preste muita atenção nos contatos deles, porque eles têm aqui 3 contatos, e todos eles vão estar aqui em legendas aqui abaixo de mim, tá? E se eu errar um deles, vocês vão, por gentileza, falar. São 3 Instagrams. Um é @org.marras. Esse marras é com H, não é com R não. @org.marras, tá bom? O outro é @casa.marras. Casa.marras. Estou parecendo o Silvio, casa.marras, o outro é @org.marras. E tem o terceiro que é @marras.negócio, tá bom? @marras.negócio. Então, quer dizer, subentende-se já aqui que cada um deles tem um propósito diferenciado, mas você vai conferir isso. Você vai conferir isso contatando eles, tá bom? Tem algum outro tipo de contato que vocês queiram disponibilizar aqui? Não, esse você entra e a gente faz uma trilha junto com você para entender qual que é o melhor momento, por onde você começa para a sua jornada de transformação. Vocês mesmos respondem? A gente mesmo. Que ótimo isso. Agora, eu vou reiterar aqui, eu já disse para eles fora do ar, mas eu tenho dito para vocês também, eu não trago ninguém aqui para o número de seguidores nas redes sociais. Ninguém. Porque se a pessoa tem um bom trabalho, que eu entendo que é um bom trabalho, eu entendo também que você não pode deixar de começar um bom trabalho que te faz bem todos os dias. Você tem que fazer parte desse começo. Agora, se é um trabalho que já está bombado, arregaçado, consagrado, você, por outro lado, não pode ficar fora dessa evolução. Então, eu trago porque a coisa é interessante, porque tem resultados comprovados, e é isso daí. E eu quero entregar para vocês, calma, que tem as 3 perguntas que vocês fariam para eles, tá? Mas eu quero entregar aí pro gentil e simpático casal essa xícara que vocês vão levar como símbolo da minha gratidão, também da equipe aqui, tá? Ai, que legal. E toda a equipe Obrigada. do Estúdio Rocha. Deus abençoe. Que coisa legal. Ai, que legal. Pela presença de vocês, está aqui, ó, a embalagem para vocês não saírem com ela aí de repente numa chuva, no sol, qualquer coisa, tá bom? Para proteger. E você que está nos assistindo, eles acabam de ganhar essa xícara, essa caneca exclusiva para os nossos convidados, uma colaboração do meu amigo Cristiano, tá? Que é da Cris Arts. Muito legal. Cris Arts, @Cris Arts, _Cris Bassi, com 2 letras B, 2 letras S. Além da caneca personalizada, eles fazem camisetas, eles fazem bonés, são presentes que você pode dar de presente, você pode se dar de presente, porque você merece ser feliz, como estamos falando aqui. Você pode dar de brinde da sua empresa, você pode personalizar lembranças da sua festa. Vai lá, @Cris Arts, _Cris Bassi. Valeu, Cristiano, obrigado. Esse pessoal sempre contente aí com essa entrega de felicidade que você faz. Bom, vamos aqui rapidamente às 3 perguntas, nosso tempo praticamente acabou, mas o que a espiritualidade pode ensinar para quem nos assiste, assim, sobre ser feliz num mundo tão material, tão individualista, tão disputado? Considera tudo espiritual. Uhum. A nossa infelicidade está em achar que a gente está separado das coisas e criar resistência nisso. Então, quanto mais resistência eu tenho, mais pressão eu coloco, mais objeção eu tenho àquilo. Então, eu dou muito importância. Aquilo vira uma coisa assim muito significativa. E é uma coisa muito simples porque
é uma coisa, uma passagem que tá tendo ali. Porque eu, como o espírito, ele é eterno, então todas as coisas aqui, elas vão passar na minha vida. Então, Tá quando bom. eu entendo que tudo é espiritual, as coisas podem ficar muito mais leves aqui. Tá. E devem ser leves, né? Para que a gente possa se divertir. Tá. E o próprio processo de expansão da consciência é você começar a enxergar com outros olhos exatamente a situação que você via antes, e você começa a dar uma qualidade diferente, um peso diferente para as coisas. Então, às vezes você está muito atachado e dando muito peso, e a tua mochila fica muito pesada, quando tudo que você enxerga em volta de você é a tua única verdade. Mas quando você consegue perceber que isso é uma parte da tua existência, mas você também tem outras existências muito maiores e expandidas, conectados a algo maior, né, que é quando você exerce a tua fé. E de novo, a gente está falando de fé, de acreditar em alguma coisa maior, né, sem ter um cunho religioso. Você começa a confiar na vida. Tá. E aí o que sustenta a tua confiança é fé. Então, quando você começa a olhar, e é legal, eu tenho o material, né, e eu tenho o não material. Tá. E aí o material fica mais leve e o não material ganha mais espaço. E aí as coisas se equilibram. Espiritualidade e dinheiro. É saudável unir as duas coisas? Opa, Super com saudável. certeza. Quanto mais eu entendo que o dinheiro ele também é espiritual, como todas as coisas, ele serve à minha vida, facilita demais. Porque a gente concorda que às vezes é uma visão da igreja que está achando que, né, o dinheiro é uma coisa maligna, que vai Mas te para eles tirar. é sempre benigno. Com todo respeito a todas as religiões, tá bom, gente? Quando a gente coloca a maldade nas coisas, isso se afasta, né? Se eu acho que é mal, se eu acho que aquilo vai me corromper, eu não vou trazer isso pra minha vida. Só que eu continuo tendo um corpo. Meu corpo vai ter fome, meu corpo vai ter frio, meu corpo vai querer desejar coisas. Então faz parte que eu tenha experiência terrestre e que ela seja muito rica mesmo, que você aproveite as vidas com tudo que ela oferece, que é muito bom esse planeta, né? Eu acho que a gente escolheu um planeta cheio de coisas maravilhosas. Mas desde que eu não atache, acha que preciso, né? A hora que eu acho que eu preciso disso pra eu ser feliz, pra eu ter valor, pra eu me achar qualquer coisa, aí que é o problema. O dinheiro não é um problema, é o significado que eu dou pro dinheiro que é um problema. Entendi. Agora, ó, só eu vi que você ia falar uma coisa, só queria dizer o seguinte. Aí, de repente, você está falando assim, mas peraí, mas unir dinheiro e espiritualidade? Se eu achar que ter dinheiro é espiritualidade, então eu vou acumular dinheiro pra caramba. Não. Você vai estar confundindo com o conceito de egoísmo. Aí vai de até onde você é desenvolvido espiritualmente, né? Saber que o dinheiro não define a sua vida, ele faz parte da sua vida. E você saber o limite das coisas. Como a gente já falou aqui, tem gente que não tem nada ou tem muito pouco e é bem mais feliz do que quem tem muito. Paulo, pode completar? Paul, que você ia falar, eu interrompi. Não, eu só ia falar assim, a gente tem que trazer uma simplicidade, porque eu acho que tem um conceito muito pesado em cima do dinheiro, né? Então, assim, como eu tinha comentado, na verdade tudo é energia. E o dinheiro, ele só é mais uma energia, como todas as outras. Então, às vezes, a gente coloca o dinheiro muito num pedestal, ou num lugar de busca, ou que é isso que vai te trazer a felicidade. E aí, o que a gente faz? A gente contrai. Por quê? Porque a gente bota muita energia nisso. E aí você vai perceber assim, provavelmente quando você deixar de correr tanto atrás do dinheiro e confiar mais que existe algo maior que vai te ajudar para que esse dinheiro chegue para você, em vez de você correr atrás do dinheiro, muito provavelmente o dinheiro ele vai se tornar uma relação muito mais saudável e mais leve. E aí ele vai conseguir fluir na tua vida de uma maneira mais rápida. Tá. Amar a si antes de tudo. Já foi falado aqui, mas vamos de novo. Amar a si antes de tudo. Amar a si é condição sine qua non para a felicidade. Certamente. Sim. Sine qua non. Né? Sim. E amar ao próximo como a ti mesmo. Com certeza. Né? Tem algum... Para finalizar, estou aqui com o Paul Gombos, com a Natália Oliveira, simpaticíssimos, especializadíssimos. Cara, tem faculdade de estudo de felicidade em Berkeley. Né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso no Nebraska, né? Na Califórnia. E, primeira vez, eu fiquei fascinado pela informação, vou até pesquisar isso, maravilhoso, né? Mas a vida em si, ela não é uma faculdade, ela é um doutorado da tristeza, da felicidade, dos valores, da espiritualidade, da evolução. Que a gente vem aqui, antes de tudo, para isso, né? Então eu espero ter contribuído muito com vocês, dentro do pouco que eu podia, mas eu não posso encerrar sem perguntar para o Paul e para a Natália. Tem algum mito, alguma
crença popular, digamos, que vocês queiram desfazer em relação à felicidade? Que a felicidade, ela é um pote no final do arco-íris. Isso é um mito, como se isso faz a gente ficar correndo atrás do próprio rabo, achando que a felicidade ela tá sempre no amanhã, ela tá sempre daqui a um ano, daqui, sei lá, nas férias, no carro, né? Tá sempre em alguma coisa que eu não tenho agora. Tá. Isso faz com que a gente fique infeliz porque, né, eu não tô completo. Eu preciso daquele negócio, daquela coisa, daquela situação, daquela pessoa que tá lá, em algum lugar do tempo e espaço. E não existe isso, né? Isso é uma ilusão da nossa própria mente, da concepção social que a gente tem das coisas, enfim. A felicidade, ela só tá aqui e agora. O único lugar que você pode ser feliz é aqui e agora, com o que você tem, com quem você é. É a única fonte da felicidade que tem. E eu acho também um mito de felicidade assim, eu vou estar feliz quando eu conquistar as coisas. E não é sobre você conquistar as coisas. É sobre você olhar para dentro e perceber que a felicidade já é original de fábrica teu, sabe? É você conseguir se despir e tirar algumas cascas que nós mesmos colocamos em nós e começar a olhar assim, cara, tipo, eu reconheço que dentro de mim existe essa essência natural de querer ser feliz, de querer ajudar o próximo, de ser uma pessoa sorridente. E isso é da minha essência, independe da marca do meu carro, da profissão que eu tenho, né, ou do bairro que eu moro. Então, assim, a tua felicidade, ela vai estar dentro de ti e não das conquistas que você tem em volta de você. Bom, muito bom. Eu encerro aqui trazendo de volta uma frase do meu Instagram, é @LeoSimãoEstoico. Eu sugiro que vocês conheçam esse trabalho dele. Ele faz um trabalho, viaja o mundo com um trabalho chamado A Calma da Mente. É isso, Calma da Mente. E ele ele fez uma pergunta para mim aqui durante o podcast, que ele falou: você quer ser feliz? Você pretende ser feliz? Aí eu falei, claro, todo mundo pretende. Ele falou assim, não, você não vai ser feliz. Lamento dizer que você não vai ter um futuro feliz, porque você tem que ser feliz agora aqui. É aqui que você tem que se preocupar com isso. E eu deixo esse conceito que tem tudo a ver com o que vocês acabaram de falar. Minha gratidão, aplaudo vocês em pé. Eu tenho certeza que a do público também. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece, por favor, curte, compartilha, dá seu like, recomenda esse conteúdo. O mundo tá cheio de coisa ruim, vocês têm que me ajudar a levar coisa boa. Quando vocês fazem isso, vocês fazem o YouTube reconhecer a relevância de cada conteúdo aqui. Tem muitos outros. Você está conhecendo agora, visite os anteriores, recomende. Dá essa ajuda, não é para mim não, é para as outras pessoas. Porque eu estou aqui para ser útil para você, para as pessoas, como eles também estão. Então, muito obrigado pela sua companhia, senão a gente não poderia estar aqui, tá bom? A gente volta na próxima semana, no mesmo horário. Beijo no coração pelo lado de dentro. Obrigado, Paul. Sensacional. Vocês deram uma aula aqui de humildade e verdade, tá bom? Desejo muito sucesso, muita prosperidade, muito reconhecimento no trabalho de vocês. Ficamos à disposição, tenho certeza que foi mais um episódio espetacular. Como espetacular foi a sua companhia. E eu quero ela de novo na próxima quarta, 8h30 da noite. Até lá? Então tá. Beijo. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.